A derrota da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022, realizada no Catar, ainda é uma ferida aberta no coração dos torcedores. Um gol sofrido a 4 minutos do final da prorrogação, num contra-ataque, eliminou o Brasil da competição nos pênaltis. Desde então, muitos se perguntam se um sistema de alerta poderia ter evitado a eliminação. Segundo os pesquisadores da Unicamp, é possível que um sistema de inteligência artificial pudesse ter alertado a comissão técnica sobre a postura do Brasil, permitindo prever um contra-ataque perigoso do adversário. No entanto, eles ressaltam que o sistema não poderia ter previsto o gol sofrido pela seleção. A complexidade do jogo de futebol é uma das razões para isso. Enquanto em esportes como basquete ou vôlei é possível prever com mais facilidade a ocorrência de pontos, no futebol há menos chances de gol criadas ao longo das partidas. Por isso, a tecnologia pode ser útil para identificar jogadas de ataque e produzir informações sobre desempenho dos atletas e da equipe. Com um software de inteligência artificial, uma comissão técnica pode ter acesso a análises mais robustas sobre como o time deve se comportar e que estratégias de jogo adotar de acordo com as características de cada adversário. Além disso, o sistema pode ajudar a aperfeiçoar treinos táticos e identificar padrões de sua equipe ou da equipe adversária. O modelo desenvolvido pelos pesquisadores foi concebido a partir de jogos gravados, mas é idealizado para ser aplicado em jogos em tempo real no futuro. No entanto, ainda é necessário aprimorar o sistema e aumentar o poder computacional para que ele possa ser aplicado com eficácia. A tecnologia pode não ter evitado a eliminação do Brasil na última Copa, mas pode ser uma aliada importante para aprimorar o desempenho da equipe e prever jogadas de ataque perigosas em competições futuras. Na verdade, times europeus já usam IAs para diversas coisas, e por isso o futebol europeu em campeonatos como Champions League é tão alto nível. Veja a seguir algumas dessas técnicas. Análise de dados. Uma das áreas em que a inteligência artificial está tendo um grande impacto no futebol é na análise de dados. Os dados são essenciais para o sucesso no futebol moderno, e a inteligência artificial pode ajudar a entender melhor esses dados. Com a ajuda da inteligência artificial, as equipes podem analisar grandes quantidades de dados em tempo real e identificar padrões que seriam difíceis de detectar manualmente. Por exemplo, a inteligência artificial pode analisar dados de GPS para determinar a intensidade do treinamento e o nível de fadiga de um jogador. Isso pode ajudar as equipes a planejar melhor o treinamento e evitar lesões. Além disso, a inteligência artificial pode analisar dados de partidas para identificar os pontos fortes e fracos de uma equipe e ajudar a desenvolver estratégias para vencer seus oponentes. A inteligência artificial também é utilizada na análise de lesões e no monitoramento da condição física dos atletas, permitindo que os times se preparem melhor e evitem lesões graves. Além disso, a tecnologia está sendo usada na produção de vídeos e transmissões de jogos, proporcionando uma experiência mais envolvente e personalizada para os fãs. Tomada de decisões em campo. Outra maneira em que a inteligência artificial está transformando o futebol é na tomada de decisões em campo. Com a ajuda da inteligência artificial, os treinadores podem tomar decisões mais informadas em tempo real. Por exemplo, a inteligência artificial pode analisar as estatísticas de um jogo em andamento e recomendar substituições ou mudanças táticas para maximizar as chances de vitória. Incrível, não é? Imagina só a inteligência artificial pedindo para tirar o Messi do campo. Pegaria bem? Além disso, a inteligência artificial pode ajudar os jogadores a tomar decisões em campo. Por exemplo, a inteligência artificial pode ser usada para treinar jogadores em situações de jogo em que é difícil tomar decisões rapidamente, como em contra-ataques. A inteligência artificial pode ajudar os jogadores a identificar a melhor jogada a ser feita com base na posição dos companheiros de equipe e dos oponentes. Interação com os fãs. A inteligência artificial também está transformando a interação entre os fãs e o esporte. Por exemplo, a inteligência artificial pode ser usada para criar experiências personalizadas para os fãs, com base em suas preferências e comportamentos anteriores. Além disso, a inteligência artificial pode ser usada para criar chatbots que podem responder às perguntas dos fãs e fornecer informações sobre as equipes e jogadores. Além disso, a inteligência artificial pode ser usada para criar experiências de visualização mais imersivas.
Por exemplo, a inteligência artificial pode ser usada para criar gráficos e animações que ajudem os fãs a entender melhor o jogo e as táticas das equipes. Também tem sido utilizada para melhorar a segurança e a integridade do jogo, com sistemas de análise de vídeo e detecção de jogadas violentas ou fraudulentas. É possível garantir que as regras do jogo sejam cumpridas e que o jogo seja justo para todas as equipes. Olheiros e contratações. O mundo do futebol sempre foi conhecido pela tradição e pela resistência a mudanças, mas a inteligência artificial está começando a mudar isso. Com a crescente utilização de tecnologias avançadas, é possível que os tradicionais olheiros possam ser substituídos por IAs. Os olheiros têm sido uma parte importante do futebol por décadas. Eles são responsáveis por observar jogadores de futebol em ação, muitas vezes em jogos ou treinamentos, para identificar talentos promissores para times profissionais. Mas esse processo é demorado e pode ser limitado por vários fatores, como a disponibilidade de jogadores em determinadas áreas geográficas. A inteligência artificial, por outro lado, pode analisar milhões de dados e estatísticas para identificar jogadores com potencial para jogar em times profissionais. As IAs podem analisar fatores como a idade do jogador, histórico de lesões, desempenho em jogos e treinamentos, entre outros, para determinar o seu potencial. Com o uso da inteligência artificial, o processo de seleção de jogadores pode ser feito de forma mais rápida e eficiente, economizando tempo e recursos para os times. Além disso, a análise de dados pode fornecer uma visão mais abrangente e objetiva dos jogadores, eliminando possíveis preconceitos ou preferências pessoais dos olheiros. Outra vantagem da utilização da inteligência artificial na seleção de jogadores é a possibilidade de análise de jogadores de outras partes do mundo, sem a necessidade de viagens caras e demoradas. As IAs podem ser programadas para analisar jogadores de diferentes países e ligas, fornecendo uma visão mais abrangente do mercado de jogadores disponíveis. No entanto, ainda existem algumas limitações no uso da inteligência artificial na seleção de jogadores. As IAs podem ter dificuldades para analisar jogadores com habilidades técnicas mais complexas ou em situações de jogo que não podem ser facilmente quantificadas por estatísticas. Além disso, a inteligência artificial não pode levar em consideração fatores intangíveis, como a personalidade e o trabalho em equipe, que são tão importantes no futebol. Apesar dessas limitações, a utilização da inteligência artificial na seleção de jogadores já está sendo testada em alguns clubes de futebol, como o Liverpool FC, que usa um sistema de análise de dados avançado para avaliar jogadores. É possível que no futuro, mais e mais clubes adotem essa abordagem, substituindo gradualmente os olheiros tradicionais por IAs. Aqui estão alguns clubes e as técnicas de inteligência artificial que eles usam. Arsenal FC. O Arsenal FC usa uma plataforma de análise de desempenho baseada em inteligência artificial chamada StatDNA, que ajuda o clube a identificar jogadores com habilidades e características semelhantes aos jogadores existentes da equipe. Liverpool FC. O Liverpool usa uma ferramenta de análise de dados chamada IC Sports, que ajuda o clube a identificar jogadores que se adequam ao estilo de jogo do clube e a prever o potencial de lesão dos jogadores. AC Milan. O Milan usa a tecnologia de inteligência artificial para analisar e otimizar a estratégia de venda de ingressos do clube, bem como para melhorar a experiência do espectador no estádio. São Paulo FC. O São Paulo usa uma ferramenta de análise de desempenho baseada em inteligência artificial chamada Viscout, que ajuda o clube a analisar o desempenho dos jogadores e a identificar oportunidades de mercado. New York Red Bulls. O New York Red Bulls usa a tecnologia de inteligência artificial para analisar o desempenho dos jogadores, identificar tendências de desempenho e prever lesões. O clube também usa a inteligência artificial para personalizar a experiência do fã no estádio e nas mídias sociais. E aí, galera? Depois de todas essas informações sobre o uso de inteligência artificial no futebol, tenho certeza de que vocês estão tão animados quanto eu. Imaginem só como o futebol pode mudar nos próximos anos com a ajuda da tecnologia. Será que poderemos ver cada vez mais gols incríveis e jogadas espetaculares graças aos insights fornecidos pelas IAs?
E não é só isso, os clubes também podem se tornar cada vez mais eficientes em sua gestão, com a análise de dados sobre o desempenho dos jogadores e o planejamento estratégico baseado em algoritmos. E isso só é o começo, pois a inteligência artificial está em constante evolução e, com o tempo, novas aplicações podem surgir no futebol. Então fiquem ligados, pois as possibilidades são infinitas. E vocês, o que acham dessa revolução no futebol com a ajuda da inteligência artificial? Compartilhem suas opiniões nos comentários abaixo e não esqueçam de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades do mundo da tecnologia e do futebol. Até a próxima!